E agora vamos falar sobre gestão de vendas para as empresas do setor agro, que é fundamental para bons resultados. Renato Borges, sócio fundador de uma empresa do setor, fala ao vivo com a gente. Bom dia, Renato. Obrigada pela participação. Bom dia, Renata. Tudo bom? Tudo Tudo bom. certo? Meu... Prazer falar com você. Prazer é meu xará. Vamos lá, falando. A gestão faz toda a diferença, né? Toda a reportagem que eu faço lá do Senar, do Serviço de Aprendizagem Rural, eles falam da importância da gestão para a propriedade rural, né? O produtor enxergar a fazenda como uma empresa. Exatamente, né? O produtor rural, né, Renata, é um empresário rural, né? A diferença dele para empresas na cidade só é o ambiente, né? E porque tem funcionários para pagar, tem imposto para pagar, tem que ter gestão de pessoas, então é uma empresa a céu aberto e gestão, na nossa visão da AgroIntel aqui, é um dos maiores desafios assim do produtor, né? O produtor rural, principalmente agora o produtor com o mercado, na verdade, né, com esse aumento de commodity e tudo mais, né, tudo que está acontecendo, principalmente com a taxa Selic, o produtor está cada vez mais sendo pressionado de ser um gestor de fato e na nossa visão aqui, esse é o grande desafio para os produtores rurais, principalmente para os pequenos e médios, Renato. Desafio por quê? Para ganhar mercado, para saber vender? Exatamente. O produtor rural, na verdade, é um vendedor de commodity. Ele é um vendedor de soja. A gente fala de produtor, não adianta nada você produzir 70, 80 sacos e você fizer um mau negócio lá na ponta junto com a trading, né? Então, o produtor ele precisa ter essa gestão no momento, ter, né, essa gestão, né, de vender no momento certo, além de, obviamente, de produzir mais, né? Quanto mais ele produzir, obviamente, ele vai teoricamente, né, ele vai ganhar mais, mas no final do dia ele é um vendedor de commodity, um vendedor de soja, por exemplo, e é isso que a gente vê, né? Renato, que dica que você dá para o produtor para ele se tornar um bom vendedor, sair não ficar só na produção e passar a vender bem também? Na verdade, é sempre estudar muito, Renata. O produtor rural, ele conhece muito, né, Renata? Você conhece bem, ele conhece muito sobre da porteira para dentro, né? Toda a parte agronômica, toda a parte do manejo ali, ele domina como ninguém, né? Agora, saiu da porteira para fora, a gente percebe que não essa gestão, esse conhecimento de vendas, né, é um grande desafio, né, de vendas que eu falo da commodity, né, de fazer uns bons contratos ali junto com a trade. Então, a dica que eu dou é sempre estudar, sempre trazer profissionais que já fazem isso, né, para dentro da propriedade rural, para ele não ter surpresas, né, na hora da venda da commodity dele. Esse é o tipo da hora que a gente fala, não dá para ter esse tipo de economia, né? Tem que investir. Chega uma hora quando o produtor decide crescer, né? Quando ele percebe que ele pode crescer mais, ele precisa investir também em tecnologia, em capacitação, em profissionais, né? Exatamente, assim, no final do dia são pessoas, né? E quando você percebe que o produtor ou a empresa em si investe pouco em gestão de pessoas, Renato, eu não consigo lembrar de um produtor que foi numa palestra sobre, por exemplo, gestão de pessoas nos últimos tempos, né? Mas sobre a parte agronômica dentro da porteira, ele está em todas, né? Então a gente percebe que ainda é um grande gap, né? Um grande desafio assim para o produtor ele gerenciar as pessoas. Por quê? Porque são as pessoas que vão fazer a diferença dentro da fazenda, né? Ou com uma empresa, né? As pessoas, o vendedor da empresa vai fazer a diferença. Então o investimento em gestão de pessoas, esse é o grande, na verdade, assim, é um grande desafio assim para o produtor também, né? Porque hoje a gente fala muito da mão de obra, da dificuldade de conseguir mão de obra. Na semana passada eu entrevistei uma produtora em que ela fala do investimento que ela faz nas pessoas que trabalham na propriedade dela e de há quanto tempo essas pessoas estão ali ajudando a lidar com a fazenda. Isso também faz toda a diferença, né? Quando o produtor passa a reconhecer esse funcionário. Exatamente, aí vem o reconhecimento do funcionário ali no dia a dia, né? Eu sei que no Brasil, né, principalmente, na verdade, nível global, tá, Renata?
mão de obra qualificada é o maior desafio do agro, na nossa visão. Não adianta nada ter tecnologia, não adianta nada ter grande propriedade e tudo mais, máquinas que fazem de tudo, sendo que não tem uma qualificação ali, né, na mão de obra. Esse é o grande desafio. E, na nossa visão, assim, quanto mais ele investir em, em mão de obra, né, a chance de sucesso é muito grande. É só ver as empresas que não estão no agro, o quanto que as empresas investem em mão de obra qualificada, assim. Por quê? Porque ninguém nasce pronto, então ele precisa fazer ali o processo, Renata, de treinamento, de entendimento do negócio, e eu vejo poucos produtores, principalmente os pequenos e médios, fazerem isso, né? Essa gestão de pessoas, esse treinamento com as pessoas e ter essa paciência que principalmente o gerente da fazenda, os operadores, né, de máquinas, tem um time, né? Tem uma curva de aprendizado um pouco maior quando ele é júnior. Então, a gente sempre fala isso para o produtor, né? Quanto mais ele investir em pessoas, maior o retorno, né? O ROI, né? Retorno sobre o investimento, ele vai ter. Você acha, a gente vê matérias do Sebrae que falam que o pequeno empresário, quando ele não investe ou quando ele tem alguma dificuldade, 2 anos para fechar. Às vezes a empresa fecha depois de 2 anos no mercado. Você acha que isso pode acontecer também com um produtor nesse atual agronegócio? O produtor que não investe em gestão, em tecnologia, em outras ferramentas? Na verdade, quando você pega algumas empresas, né, e quando ela fecha, assim, o motivo é um só. O motivo é financeiro. Acabou o caixa da empresa e ela vai ter que fechar as portas. Ponto. Então, eu vejo que tem N coisas, né, que a gente vê nesses reports, mas no final do dia é um só. Acabou o caixa da empresa e ela vai ter que fechar as portas. E aí, quando a gente vê, Renata, essas diferenças nas empresas, né? Por que fecha outras não? A gente vê que é uma gestão principalmente da máquina de vendas dentro das empresas. Né? Não tem uma gestão ali junto com o gestor de vendas, não tem ali uma gestão junto com KPIs, né? Com os indicadores de performance dos vendedores. E aí a gente percebe que ele não, o empresário, né? O pequeno empresário, ou o grande empresário também, não tem uma gestão de processos de vendas muito qualificada. E com o produtor é a mesma coisa, né? O produtor, se ele não tomar decisões, se ele não tiver gestão, não adianta tecnologia somente, mas se ele não tiver gestão, se ele não tomar decisões a partir de dados que ele gera ali dentro da fazenda, a grande chance, assim, de ele ter uma grande dificuldade financeira. E se ele tem uma grande dificuldade financeira, obviamente, ele vai ter que fechar as portas. Ele vai ter que fechar a porteira, né, na verdade, lá da fazenda. E quando a gente vê uma taxa Selic alta, como está hoje, né, nos últimos 6 anos é a maior que tem hoje no Brasil, né, está cada vez mais ter crédito com o produtor e os juros vai ser muito mais altos. Então, eu sei que o Plano Safra veio para amenizar, né, minimizar esse processo, mas, novamente, se o produtor não tiver gestão, né, e as empresas também não tiverem a gestão ali, realmente vai ser muito difícil passar por esses desafios. Né? Talvez ele não feche agora a porteira, mas daqui 5 anos vai ter o baque, né, que aconteceu agora em 2022. Né? Tá ótimo, Renato. Uma palavrinha pequenininha, mas que tem uma força, né? Gestão. Obrigada pela participação e até a próxima.